História dos Hebreus, Flávio Josefo. Parte 31. Livro 12º. Capítulo 9. Morte de Matatias. Judas Macabeu, um de seus filhos, toma a direção dos empreendimentos, liberta o país e o purifica das abominações que nele se haviam cometido. 470. 1 Macabeus 3. Matatias, depois de falar desse modo, rogou a Deus que ajudasse os seus filhos naquele tão glorioso e justo empreendimento, que era restaurar o seu povo à antiga maneira de viver. Ele morreu logo depois e foi enterrado em Modim. Todo o povo lamentou-o com sensível pena. No ano 146, Judas, seu filho, cognominado Macabeu, tomou em seu lugar a direção dos interesses do povo. Seus irmãos secundaram-no generosamente e ele expulsou inimigos, matou todos os falsos judeus que tinham violado as leis de seus pais e purificou a província de todas as abominações que nela se haviam cometido. Capítulo 10. Judas Macabeu derrota e mata Polônio, governador de Samaria, e Serom, governador da Baixa Síria. – 471. Quando Apolônio, governador de Samaria pelo rei Antíoco, soube dos progressos e dos feitos de Judas Macabeu, marchou contra ele com o seu exército. Este valente chefe do povo de Deus foi também contra ele, derrotou-o e matou um grande número de soldados, saqueou em seguida todo o seu acampamento, tirou-lhe a espada e levou-o em triunfo. E assim saiu-se completamente vencedor. 472. Reuniu depois um exército considerável e Serom, governador da Baixa Síria, que recebera do rei Antíoco ordem para reprimir a ousadia daqueles revoltosos, veio acampar com todas as suas tropas e com os judeus ímpios e traidores da pátria que se haviam refugiado, entre eles, numa aldeia da Judeia de nome Bet-Horon. Judas marchou contra ele para dar-lhe combate, mas vendo que seus soldados não estavam dispostos a isso, tanto por causa dos números dos inimigos quanto em razão de não estarem alimentados, disse-lhes que a vitória não dependia do número de homens, mas da confiança que eles tivessem em Deus. Pois podiam ver pelos exemplos de seus antepassados quantas vitórias gloriosas foram obtidas contra os inimigos de um número incontável. Além disso, eles estavam combatendo pela defesa de suas leis e pela salvação de suas esposas e filhos. E assim, nada seria capaz de lhes resistir, pois tinham a justiça do seu lado e a força que dela provém é invencível. Essas palavras os animaram de tal modo que, desprezando o temível exército dos sírios, eles atacaram desbaratando-os. Mataram o seu general, puseram os outros em fuga e os perseguiram até um lugar chamado O Campo. 800 homens morreram na luta e o resto salvou-se fugindo para a região à beira-mar. Capítulo 11. Judas Macabeu derrota um grande exército enviado por Antíoco contra os judeus. Lísias retorna no ano seguinte com um exército ainda mais forte.
Judas mata 5.000 homens e obriga Lísias a se retirar. Purifica e restaura o templo. Outros grandes feitos desse príncipe dos judeus. O rei Antíoco ficou tão irritado com a derrota de seus 2 generais que não se contentou em reunir todas as suas tropas, mas tomou ainda sob pagamento soldados das ilhas e resolveu marchar contra os judeus no começo da primavera. Porém, o seu tesouro ficou esgotado depois do pagamento das tropas, tanto porque as revoltas de seus súditos o impediam de receber os tributos, quanto pelo fato de ele ser naturalmente muito amigo do luxo, fazendo enormes despesas. Assim, julgou conveniente ir antes à Pérsia receber o que lhe era devido. Ao partir, deixou a Lísias, em quem depositada toda a sua confiança, a direção dos negócios, o governo das províncias que se estendem desde o Eufrates até o Egito e a Ásia Menor, e uma parte de suas tropas e de seus elefantes. Recomendou-lhe que tivesse grande cuidado do seu filho, o príncipe Antíoco, durante a sua ausência, e que destruísse toda a Judeia, levando escravos todos os seus habitantes, aniquilasse Jerusalém e exterminasse a nação dos judeus. Depois de dar essas ordens, partiu para a viagem à Pérsia, no ano 147, passando o Eufrates e marchando para as províncias superiores. 473. Lísias escolheu dentre os mais valentes generais e os de maior confiança do rei, Ptolomeu, filho de Dorímenes, Górgias e Nicanor, e os enviou à Judeia com 40.000 soldados de infantaria e 7.000 de cavalaria. Depois que chegaram a Emaús, acamparam na planície vizinha, foram aumentados com o reforço dos sírios e das nações limítrofes e com grande número de judeus. Vieram também alguns negociantes com dinheiro para comprar os escravos e com cadeias para ligá-los. Judas, vendo aquela grande multidão de inimigos, exortou seus soldados a não temer, mas a colocar toda a sua confiança em Deus e a se revestir de um saco, como faziam seus pais nos grandes perigos, a fim de pedir a Ele, nosso Deus, que lhes concedesse a vitória, pois era o único meio de atrair a sua misericórdia e obter a força que precisavam para vencer os inimigos. Ordenou em seguida aos chefes de campo e oficiais que assumissem o comando das tropas, como se faziam antigamente. Despediu os recém-casados e os que haviam adquirido alguma propriedade recentemente, de modo que a má disposição deles por haverem deixado a mulher ou a propriedade não viesse diminuir a coragem dos outros. Depois fez uma exortação aos soldados com estas palavras: Jamais encontraremos ocasião em que nos seja mais necessário mostrar coragem e desprezar o perigo do que esta. Pois se combatermos generosamente, a liberdade será a recompensa de nosso valor, e por mais desejável que seja por si mesma, tanto mais a devemos desejar, porque não poderemos sem ela conservar a nossa santa religião. Considerai então que o resultado desta jornada ou nos cumulará de felicidade, dando-nos os meios de observar a paz e as leis e os costumes de os nossos antepassados, ou nos lançará em toda espécie de misérias, cobrindo-nos de infâmia, se por nossa pusilanimidade formos causa de que o resto de nossa nação seja completamente exterminado. Lembrai-vos de que nem os covardes nem os corajosos podem evitar a morte,
mas expondo-se a vida pela religião e pelo país, é possível conquistar uma glória imortal. Não duvideis de que, indo ao combate com a firme resolução de morrer ou vencer, o dia de amanhã vos fará triunfar sobre os vossos inimigos. 474. As palavras de Judas animaram-nos, e ante o aviso que Górgias, guiado por alguns judeus transfugas, vinha atacá-los durante a noite com 1000 cavaleiros e 5000 soldados de infância, ele decidiu antecipar-se e ir-se ao encontro, atacando naquela mesma noite o acampamento dos inimigos, que não estaria mais fraco pela diminuição de seus homens. Assim, depois de dar a refeição aos seus homens e acender várias fogueiras, marchou protegido pelas trevas para Emaús. Górgias não deixou de vir. Como não encontrou ninguém no acampamento dos judeus, julgou que o medo os obrigara a se esconder nos montes. Marchou então para ir procurá-los. Judas, ao despontar do dia, chegou ao acampamento dos inimigos com 3000 homens somente, todos muito mal armados. Tanto era triste a sua situação. Quando ele viu que aqueles os quais queria atacar estavam bem armados e tinham o seu campo muito bem defendido, disse aos seus homens que nada deveria temer, pois Deus sentiria prazer vendo que eles não temiam atacar naquele estado um exército tão numeroso e de inimigos tão bem armados, e certamente lhes daria a vitória. Ordenou em seguida que se tocasse o sinal de avançar. A surpresa dos inimigos foi tão grande que muitos foram mortos de imediato e outros perseguidos até Gadara e aos campos da Idumeia, de Azoto e de Jamnia, de modo que eles perderam 3000 homens. Judas proibiu os seus de se entregarem ao saque, porque tinha ainda de combater Górgias, mas lhes prometeu que, após tê-lo vencido, iriam se enriquecer com tantos despojos. Judas ainda falava quando viram Górgias, que regressava com as suas tropas, aparecer num elevado. Quando ele viu a mortandade, a derrota do exército do rei e o campo incendiado, não teve dificuldade em imaginar o que havia acontecido. Vendo que Judas se preparava para atacá-lo, ficou tão tomado de medo que fugiu. Assim, Judas venceu-o sem combate e permitiu então aos seus soldados que se entregassem ao saque. Eles encontraram grande quantidade de ouro, de prata, de escarlate e de púrpura, e voltaram com grande alegria, cantando hinos em louvor a Deus, o autor da vitória, que contribuiu para a reconquista da sua liberdade. 475. No ano seguinte, Lísias, para reparar a vergonha daquela derrota, reuniu um novo exército composto de tropas escolhidas, em número de 60.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros. Entrou na Judéia e veio pelos montes acampar próximo de Bet-zur. Judas marchou contra ele com 10.000 homens. Vendo a potência dos inimigos, rogou a Deus que lhe fosse favorável e confiou no seu auxílio. Então atacou pela retaguarda, pela vanguarda e desfez. Matou 5.000 homens e lançou tal medo nos outros que Lísias, vendo que os judeus estavam resolvidos ou a perecer ou a reconquistar a liberdade, e temendo deles mais o desespero que as forças, retirou-se para Antioquia com o resto de seu exército. Ali tomou soldados estrangeiros sob pagamento e preparou-se para voltar à Judéia com um exército ainda mais poderoso que o primeiro. 476.
Judas, após obter tão grandes vitórias sobre os generais do exército de Antíoco, persuadiu os judeus a ir a Jerusalém dar graças a Deus, como lhe eram devidas, purificar o templo e oferecer sacrifícios. Quando lá chegaram, no entanto, encontraram as portas queimadas, os muros cheios de mato, o qual havia crescido durante aquele período de inteiro abandono. Tão grande desolação arrancou suspiros do coração e lágrimas dos olhos de Judas. E depois de ordenar que uma parte da tropa sitiasse a fortaleza, pôs a mão à obra para purificar o templo. Fez-se tudo com o máximo cuidado. Judas colocou nele um candelabro, uma mesa, um altar de ouro completamente novos. Mandou colocar também portas novas e cobriu-as com cortinas. Depois destruiu o altar dos holocaustos, porque fora profanado. E mandou fazer um novo com pedras que não houvessem sido trabalhadas a martelo. No dia 25 do mês de Quisleu, que os macedônios chamam Apeleu, acenderam-se as luzes do candelabro, e incensou-se o altar, colocaram-se os pães sobre a mesa e ofereceram-se holocaustos sobre o novo altar. Isso se deu no mesmo dia em que, 3 anos antes, o templo fora indignamente profanado por Antíoco e abandonado no dia 25 do mês de Apeleu, no ano 145 e na Olimpíada 153. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito, 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Judas celebrou durante 8 dias com todo o povo, por meio de solenes sacrifícios, a festa da restauração do templo, e não houve regozijo honesto a que não se entregasse durante este período. Eram festins e banquetes públicos, o ar ressoava os hinos e cânticos que se elevavam em louvor a Deus, e a alegria de se ver, depois de tantos anos, quando menos se esperava, a restauração dos antigos costumes de nossos pais e a prática de nossa religião foi tão grande que foi determinado realizar-se todos os anos aquela festa durante 8 dias. Chamaram-na Festa das Luzes, porque, segundo a minha opinião, essa felicidade foi como uma luz agradável que dissipou as trevas de nossos longos sofrimentos, aparecendo numa ocasião em que não poderíamos sequer imaginá-la. Judas em seguida mandou restaurar as muralhas da cidade, fortificou as grandes torres e colocou soldados para defendê-las contra os inimigos. Fortificou também a cidade de Betzur, para dela servir como fortaleza contra os ataques. 477. Os povos vizinhos, não podendo tolerar a ressurreição do poder de nossa nação, armaram ciladas aos judeus e mataram vários deles. Judas, que estava continuamente no campo para impedir tais incursões, atacou ao mesmo tempo Acrabatená. Matou um grande número de idumeus descendentes de Esaú e apoderou-se de grandes despojos. Nota de rodapé em Acrabatená ou Acrabim, fim da nota de rodapé. Tomou também o forte de onde os filhos de Baã, seu príncipe, incomodavam os judeus, matou os que defendiam e incendiou-o. Marchou depois contra os amonitas, que eram em grande número. Comandados por Timóteo, venceu-os, tomou-lhes a cidade de Jazor, saqueou-a e levou como escravos todos os seus habitantes. As nações vizinhas, porém, logo que souberam que ele havia voltado para Jerusalém, reuniram todas as suas forças e atacaram os judeus onde moravam, na fronteira de Galaade. Estes refugiaram-se no castelo de Atemã e mandaram contar a Judas que corriam o perigo de cair nas mãos de Timóteo. Judas recebeu ao mesmo tempo cartas da Galiléia, pelas quais lhe davam aviso de que
de que os de Ptolemaida, de Tiro e de Sidom, e outros povos se reuniam para atacá-los. Capítulo 12. Feitos de Simão, irmão de Judas Macabeu, na Galiléia. Vitória obtida por Judas e Jonatas, seu irmão, sobre os amonitas. Outros feitos de Judas. 478. Judas Macabeu, a fim de atender às necessidades dos dois povos que se encontravam ao mesmo tempo ameaçados, entregou os 3.000 homens escolhidos a Simão, seu irmão, para que fosse em socorro dos judeus da Galiléia. Enquanto ele e Jonatas, seu outro irmão, e 8.000 homens marcharam para a Galátida. O resto das tropas ficou para a guarda da Judéia sob o comando de José, filho de Zacarias, e de Azarias, com ordem de velarem cuidadosamente pela conservação dessa província e de não se meterem em combate algum até sua volta. Simão, logo que chegou a Galiléia, combateu os inimigos e colocou-os em fuga, perseguiu-os até as portas de Ptolemaida, livrou de suas mãos os judeus que haviam sido feitos prisioneiros e voltou para a Judéia com grandes despojos. Judas, por seu lado, acompanhado por Jonatas, seu irmão, depois de passar o Jordão, marchou durante 3 dias, sendo recebido como amigo pelos nabateenses. Estes disseram-lhe que os judeus da Galátida estavam sitiados em sua cidade e oprimidos pelos inimigos, e o exortaram a se apressar em socorrê-los. Esse aviso os fez marchar com rapidez através do deserto. Atacou e tomou a caminho a cidade de Bosra, incendiou-a e mandou matar todos os habitantes que estavam em condições de pegarem armas. Então, continuou a marchar durante toda a noite, até chegar perto do castelo, onde os judeus estavam sitiados por Timóteo. Ele chegou ao despontar do dia e viu que os inimigos já aprontavam as escadas para escalá-lo e mandavam as máquinas avançar. Assim, ordenou aos trombeteiros que dessem o toque para avançar. Ele exortou os soldados a se mostrarem corajosos no combate, auxiliando os irmãos, e depois de dividir as tropas em 3 grupos, atacou os inimigos por trás. Não teve dificuldades em destroçá-los, porque quando os inimigos souberam que não era o valente Macabeu que os atacava, cuja coragem já era deles conhecida, bem como a sua rara perícia e felicidade nos combates, apressaram-se a abandonar o campo, fugindo. Ele os perseguiu tão ferozmente que 8.000 foram mortos. Em seguida atacou uma cidade dos bárbaros de nome Mala, tomou-a, mandou matar todos os seus habitantes, exceto as mulheres, e reduziu-a a cinzas. Destruiu também Bezer, Cáspora e ainda outras cidades da Galátida. Pouco tempo depois, Timóteo reuniu grandes forças e tomou como tropas auxiliares, dentre outras, um grande número de árabes. Acampou além das torrentes, em frente à cidade de Rafa, e exortou seus soldados a fazer todos os esforços possíveis para impedir que os judeus passassem, porque nisso residia toda a sua esperança de vitória. Logo que Judas soube que Timóteo se preparava para o combate, avançou com todas as suas tropas, passou a torrente e atacou os inimigos. A maior parte dos que lhes resistiram foram mortos, e os outros abandonaram as armas. Uma parte salvou-se, e o resto refugiou-se no templo de Carnaim, onde esperavam salvação. Judas, porém, tomou a cidade, queimou o templo e matou todos eles a ferro e fogo. 479.
Depois de tantos e tão felizes resultados, esse general reuniu todos os judeus que estavam na província de Galaade com as suas mulheres, filhos e bens, a fim de reconduzi-los à Judéia. E como não podia, sem alongar demasiado o caminho, evitar passar pela cidade de Efron, mandou pedir aos habitantes que lhe permitissem a passagem. Mas eles fecharam as portas, entupindo-as com pedras. Judas, irritado com a recusa, exortou os seus a exigir satisfação. Então, sitiou a cidade e a tomou em 24 horas. Mandou matar todos os seus habitantes, exceto as mulheres, e a incendiou. O número dos que pereceram foi tão grande que não era possível atravessar as ruas, tão juncadas estavam de cadáveres. Depois de passar o Jordão e o grande campo onde estava a cidade de Bet-Seã, que os gregos chamam Citópolis, chegou com o exército a Jerusalém cantando hinos e louvores para glorificar a Deus. Muitas outras demonstrações de regozijos foram dadas. Então, pelas grandes vitórias conquistadas, ele ofereceu em seguida sacrifícios a Deus, em ação de graças, não somente por ele os haver feito triunfar de seus inimigos, mas também por conservar de maneira miraculosa a vida de todos os seus, pois apesar de tantos e tão sangrentos combates, nenhum deles havia perecido. 480. José, filho de Zacarias, com o qual Judas, como dissemos, tinha deixado aguardar a Judéia ao partir com Jonatas, seu irmão, para Galaade, contra os amonitas, e depois de enviar Simão, seu outro irmão, a Galileia, contra os habitantes de Ptolemaida, desejou também conquistar alguma honra. Marchou com todas as suas tropas contra a cidade de Jaminiá. Mas Górgias, que lá estava com o seu exército, veio contra ele, derrotou e matou 2.000 homens. O resto fugiu, retirando-se para a Judéia. Assim, ele foi com justiça castigado por não haver obedecido à ordem que Judas lhe dera, ou seja, não travar combate com os inimigos até o seu regresso. Isso deu motivo a que se admirasse ainda mais a providência e a sábia orientação deste excelente chefe dos israelitas. Judas e seu irmão e seus irmãos não deixavam de fazer guerra aos idumeus e os oprimia de todos os lados. Tomaram-lhes a cidade de Hebrom, destruíram todas as suas fortificações, incendiaram as suas torres, devastaram a região vizinha e tornaram-se senhores das cidades de Maressa e Azoto, ao qual saquearam e depois voltaram a Jerusalém com grandes despojos. Capítulo 13. O rei Antíoco Epifânio morre de tristeza por ter sido obrigado a levantar vergonhosamente o cerco da cidade Elimaida, na Pérsia, onde pretendia saquear o templo consagrado a Diana, e por causa da derrota de seus generais pelos judeus. 481. 1 Macabeus 6. Por esse mesmo tempo, o rei Antíoco Epifânio, que como vimos havia partido para as províncias superiores, soube que havia numa cidade muito rica da Pérsia, de nome Elimaida, um templo consagrado a Diana, cheio de dádivas, dentre as quais escudos e couraças presenteados por Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Resolveu apoderar-se dela e então cercou-a, mas foi enganado em suas esperanças,
porque os habitantes da cidade demonstraram tanta coragem que não somente o obrigaram a levantar o cerco, como também o perseguiram. Pode-se até mesmo dizer que foi fugindo e não se retirando que ele chegou à Babilônia com muitas pedras, que muitas e preciosas perdas. Curtia ele ainda a mágoa de tão triste acontecimento quando lhe trouxeram a notícia de que os judeus haviam derrotado seus generais e se tornavam cada vez mais fortes. Esse acréscimo de aflição deixou-o de tal modo abatido que ele adoeceu, a ponto de perceber que o seu fim se aproximava. Mandou então chamar os servidores de mais confiança e contou-lhes como se sentia, bem como a causa de sua enfermidade, e que merecia aquele castigo por haver perseguido os judeus, saqueado seu templo e desprezado a Deus que eles adoravam. E, acabando de dizer essas palavras, morreu. A esse respeito, admiro-me de que Políbio Megalopolitano, homem de reconhecida probidade, tenha atribuído a morte deste soberano ao seu desejo de saquear o templo de Diana. É muito mais verossímil que a morte lhe tenha sido o castigo do sacrilégio que ele cometera, saqueando os tesouros que estavam no templo, em Jerusalém. Não quero, no entanto, altercar nem discutir com aqueles que estão mais pela opinião de Políbio que pela minha. Capítulo 14. Antíoco Epátor sucede ao rei Antíoco Epifânio, seu pai. Judas Macabeu cerca a fortaleza de Jerusalém. Antíoco vem contra ele com um grande exército e cerca Bet-Zur. Ambos levantam o cerco e travam uma batalha. Maravilhoso feito de coragem e morte de Eleazar, um dos irmãos de Judas. Antíoco toma Bet-Zur e cerca o templo em Jerusalém. Quando os judeus estavam quase reduzidos aos extremos, ele levanta o cerco ante a notícia de que Filipe se declara rei da Pérsia. 482. O rei Antíoco Epifânio, pouco antes de sua morte, que se deu no ano 149, aí havia constituído Filipe, que era um de seus mais íntimos confidentes, governador do reino. Confiou a ele a coroa, o manto real e o seu anel, para que os entregasse ao filho, recomendando-lhe grande cuidado na sua educação e formação, até que ele estivesse na idade de governar por si mesmo. Logo que Lísias, preceptor do jovem Antíoco, soube da morte do rei, comunicou ao povo e apresentou-lhe o novo rei, ao qual deu o nome de Eupátor. 483. Neste mesmo momento, os macedônios que estavam como guarnição na fortaleza de Jerusalém, ajudados pelos judeus que se haviam juntado a eles, fazia muito mal aos outros judeus. E como essa fortaleza dominava o templo, faziam arremetidas e matavam os que vinham oferecer sacrifícios. Judas Macabeu, não podendo mais tolerar semelhante abuso, resolveu sitiar a fortaleza, reuniu o maior número de soldados possível e atacou fortemente no ano 150, desde que aquelas províncias haviam sido submetidas a Seleuco. Empregou 2 máquinas, elevou as plataformas e tudo fez para realizar seu intento. Alguns daqueles judeus transfugas saíram à noite e, na companhia de outros homens tão ímpios quanto eles, foram procurar o jovem rei Antíoco. Disseram-lhe que era próprio do cargo dele salvá-los, juntamente com outros de sua nação, no extremo perigo em que se encontravam, pois eram perseguidos unicamente por haverem renunciado aos costumes judaicos
em obediência ao rei seu pai. Além disso, a fortaleza de Jerusalém e a guarnição real que lá ele havia colocado, em breve cairiam sob o poder de Judas, caso ele não mandasse imediatamente algum socorro. O jovem soberano, cheio de cólera ante essas palavras, mandou chamar imediatamente o comandante das tropas e ordenou-lhe não somente recrutar homens em seu território, mas tomar soldados estrangeiros sob pagamento. Assim, ele reuniu um exército de 100.000 soldados de infantaria, 20.000 homens de cavalaria e 32 elefantes, e deu o comando a Lísias. O rei partiu de Antioquia com essas tropas, veio a Idumeia e sitiou Bet-Zur. Nisso levou muito tempo, porque os habitantes se defendiam corajosamente e queimavam em grandes arremetidas as máquinas com que ele batia nas muralhas. Judas, sabendo da marcha do rei, levantou o cerco e veio com todas as suas tropas contra ele, acampando a 70 estádios do exército inimigo, num lugar muito estreito chamado Bet-Zacarias. Logo que Antíoco soube disso, levantou também o cerco de Bet-Zur, para marchar contra ele. Quando estavam próximos, mandou colocar os seus homens em lugar de batalha, ao despontar do dia. Mas como o lugar era demasiadamente estreito para fazer a marcha à frente aos elefantes, ele foi obrigado a fazê-los caminhar um atrás do outro. 500 cavaleiros e 1.000 soldados de infantaria acompanhavam cada animal, e todos levavam uma torre cheia de arqueiros. Quanto ao resto das tropas, ele ordenou aos comandantes que se encaminhassem pelos 2 flancos do monte. O exército do soberano, deste modo, lançou-se ao ataque, soltando grandes gritos que ressoavam pelas quebradas, enquanto os seus escudos de ouro e de cobre rebrilhavam com tanto resplendor que ofuscavam a vista. Nada, porém, foi capaz de abater o ânimo de Judas Macabeu. Ele os enfrentou com tanta coragem que 600 dos primeiros que o atacaram caíram mortos na mesma hora. Eleazar, seu irmão, cognominado Aurã, vendo que dentre todos os elefantes havia um mais soberbamente ajaezado que os outros, julgou que o rei estaria sobre ele. Assim, sem medir a extensão do perigo a que se expunha, abriu caminho através dos que rodeavam esse elefante, matando vários deles e afugentando os demais. Chegou junto ao prodigioso animal, colocou-se por baixo de seu ventre e matou-os a golpes de espada. Porém, ficou esmagado sob o peso do elefante e morreu. Terminou assim gloriosamente a vida, depois de vendê-la bem caro aos inimigos. Judas, vendo que eles eram muito superiores em número, retirou-se para Jerusalém, a fim de continuar o cerco da fortaleza. Antíoco, depois de enviar parte de suas tropas contra Bet-Zur, marchou para Jerusalém com o resto do exército. Quando os habitantes de Bet-Zur, que tinham falta de víveres, se viram tão fortemente atacados, entregaram-se, depois de os inimigos prometerem com juramento não lhes fazer mal algum. Mas Antíoco faltou-lhes a palavra, pois lhes conservou somente a vida, expulsando-os nus da cidade, onde estabeleceu uma guarnição. Sitiou em seguida o templo em Jerusalém e cercou durante muito tempo, porque os judeus se defendiam valentemente, derrubando as máquinas com outras máquinas. Os víveres, porém, começavam a faltar, porque era o 7º ano, no qual a nossa lei proíbe semear e cultivar a terra.
Assim, muitos foram obrigados a se retirar, e só uns poucos ficaram para continuar a resistir o cerco. Estavam as coisas nesse pé quando o rei e Lísias souberam que Filipe se declarara rei e vinha da Pérsia avançando contra eles. Essa notícia os obrigou a levantar o cerco sem que se falasse de Filipe aos comandantes ou soldados. Lísias teve do rei somente ordem para dizer-lhes que o templo era tão forte que seria necessário muito tempo para reconquistá-lo, que o exército começava a sentir falta de víveres e que interesses de Estado chamavam o rei a outros lugares. E, como os judeus ciosos da observância de suas leis preferiam a morte e estavam sempre prontos a recomeçar a guerra, era preferível fazer amizade e aliança com eles e voltar à Pérsia. Lísias falou-lhes desse modo e as suas palavras foram aprovadas e aceitas. Capítulo 15. O rei Antíoco Eupátor faz paz com os judeus. Contra sua palavra, manda destruir os muros que rodeiam o templo. Manda cortar a cabeça de Onias, cognominado Menelau, sumo sacerdote, e dá o cargo a Alcim. Onias, sobrinho de Menelau, retira-se para o Egito, onde o rei e a rainha Cleópatra permitem-lhe construir em Heliópolis um templo semelhante ao de Jerusalém. 484. Depois dessa resolução, o rei Antíoco mandou dizer a Judas Macabeu e a todos os que com ele estavam sitiados no templo por meio de um arauto, que queria oferecer a paz e permitir-lhes viver segundo as suas leis. Eles receberam a proposta com alegria, depois que o príncipe deu a sua palavra e a confirmou com juramento. Saíram do templo e Antíoco lá entrou. Mas, tendo observado bem o lugar, viu que era muito forte e, violando o próprio juramento, fez destruir até os alicerces o muro que os rodeava. Depois voltou para Antioquia, levando o sumo sacerdote Onias, cognominado Menelau, e em Beroé, na Síria, mandou que lhe cortassem a cabeça. Foi Lísias quem deu o conselho para tal, dizendo que se o rei queria que os judeus vivessem em paz e não lhe perturbassem o reino com novas rebeliões, tinha de matar Menelau, porque ele levara o rei seu pai a obrigar o povo a abandonar a sua religião, causando assim os males que lhe haviam sucedido. Com efeito, o sumo sacerdote era um homem tão mau e ímpio, que para chegar àquele cargo, ao qual exerceu por 10 anos, não tivera medo de levar a sua nação a violar as santas leis. Alcim, também chamado Jacim, sucedeu-o. 485. Depois que Antíoco pôs em ordem os interesses da Judéia, marchou contra Filipe e encontrou-o já em posse do reino, mas logo soube castigar o usurpador, pois venceu-o numa grande batalha, aprisionou-o e o mandou matar. 486. O filho do sumo sacerdote Onias, que era apenas uma criança quando o pai morreu, vendo que o rei, a conselho de Lísias, mandara matar Menelau, seu tio, e dado ao cargo a Alcim, que não era da casta sacerdotal, transferindo assim aquela honra para outra família, refugiou-se junto de Ptolomeu, rei do Egito. Foi muito bem recebido por este e pela rainha Cleópatra, sua esposa, que lhe permitiram construir na cidade de Heliópolis um templo semelhante ao de Jerusalém, de que falaremos ao seu tempo. Capítulo 16.
Demétrio, filho de Seleuco, foge de Roma, vem à Síria, faz-se coroar rei e manda matar o rei Antíoco e Lísias. Envia Bacida com um exército à Judéia para exterminar Judas Macabeu e todo o seu país. Constitui Alcim como sumo sacerdote, que pratica atos de grande crueldade. Judas, porém, o obriga a ir pedir auxílio a Demétrio. 487. 1 Macabeus 7. Neste mesmo tempo, Demétrio, filho de Seleuco, fugiu de Roma, apoderou-se da cidade de Trípoli, na Síria, engajou um grande número de soldados e se fez coroar rei. Os povos vieram de todos os lados para se juntar a ele e aceitaram seu domínio com tanta alegria que lhe entregaram o rei Antíoco e Lísias, aos quais ele mandou matar imediatamente. Antíoco havia reinado somente 2 anos. Vários judeus que haviam fugido por causa de sua impiedade voltaram para junto deste novo rei, e Alcim, sumo sacerdote, uniu-se a eles para acusar os seus compatriotas, particularmente Judas Macabeu e seus irmãos, de haverem matado os de seu partido quando estes lhe caíram nas mãos, obrigando assim os outros a abandonar o país para viver em segurança noutros lugares. Isso os impelia a suplicar-lhe que mandasse alguém de confiança para se informar das acusações que se faziam contra Judas. Demétrio, animado por essas palavras contra Judas, enviou para lá Bacida. Nota de rodapé. Ou Báquides. Fim da nota de rodapé. Governador da Mesopotâmia, com um exército. Esse homem era um valente general e fora muito querido do rei Antíoco Epifânio. Demétrio deu-lhe ordem expressa de exterminar todos os que seguiam Judas, e este, por primeiro, recomendou-lhe particularmente que ajudasse Alcim, que deveria acompanhá-lo nessa guerra. O general partiu de Antioquia e, quando chegou à Judéia, mandou dizer a Judas e a seus irmãos, com o fim de surpreendê-los, que queria fazer a paz e contrair aliança com eles. Judas, porém, desconfiou de suas palavras, visto que ele via com uma tropa considerável, mas parecendo desejar a guerra que a paz. Outros, que não eram tão prudentes, prestaram fé às palavras de Bacida, julgando que nada tinham de temer de Alcim, pois era um compatriota. Foram, portanto, ter com eles, depois que ambos prometeram com juramento não lhes fazer mal algum, nem aos de seu partido. Mas Bacida, contra a palavra que empenhara, mandou matar a 60 deles. Essa perfídia impediu que os demais lhe dessem fé, e ele afastou-se imediatamente de Jerusalém, chegando a Bet-Zaite, onde matou todos os que conseguiam aprisionar, e ordenou ao povo que obedecessem a Alcim, com quem deixou parte das tropas. Depois voltou para Antioquia a fim de falar com o rei Demétrio. 488. Alcim, para conquistar a afeição do povo e firmar sua autoridade, falava com tanta doçura a todos que muitos dos quais a maior parte era composta de ímpios e fugitivos, se aliaram ao lado dele. Começou então a devastar o país e mandou matar, do partido de Judas, os que lhe caíram nas mãos. Judas, vendo que ele se fortificava cada dia mais, e que tantos homens de bem pereciam pela sua crueldade, pôs-se em campo e matou, do partido de Alcim, todos os que pôde apanhar. Então esse inimigo de seu próprio país, não se julgando forte o bastante para enfrentá-lo, voltou para Antioquia para pedir socorro ao rei Demétrio, deixando o rei ainda mais irritado contra Judas. Alcim acusou-o de muitos males e da intenção de causar outros ainda maiores, caso sua majestade não enviasse poderosas forças para castigá-lo.
Capítulo 17. O rei Demétrio, a pedido de Alcim, manda Nicanor com um grande exército contra Judas Macabeu, a quem procura surpreender. Travam uma batalha e Nicanor é morto. Morte de Alcim por um terrível castigo de Deus. Judas é constituído sumo sacerdote em seu lugar e faz aliança com os romanos. 489, 1 Macabeus 7. Ante essas queixas de Alcim, o rei Demétrio julgou conveniente, para a segurança do reino, não permitir que Judas Macabeu se fortificasse ainda mais, e enviou contra ele um grande exército sob comando de Nicanor, que com ele havia escapado de Roma e desfrutava grande prestígios perante o rei. Esse general partiu com ordem de não poupar um só dos judeus. Quando chegou a Jerusalém, no entanto, não julgou conveniente revelar a Judas o propósito de sua vinda. Resolveu agir pela astúcia e mandou-lhe dizer que não compreendia por que razão ele queria entregar-se aos perigos de uma guerra e que estava disposto a afirmar-lhe com juramento que nada devia temer, pois viera com os seus amigos apenas para lhe manifestar as intenções do rei, muitos favoráveis à sua nação. Judas e seus irmãos deixaram-se persuadir por estas palavras. O juramento foi feito de parte a parte, e eles o receberam com o seu exército. Nicanor saudou Judas, e enquanto ainda falavam, fez sinal aos seus para que o aprisionassem. Judas, porém, percebeu e escapou. Assim foi descoberta a traição de Nicanor, e Judas só pensava agora em se preparar para a guerra. O combate travou-se perto da aldeia de Cafarsalama, onde Judas levou a pior e foi obrigado a se retirar para Jerusalém. 490. Um dia, quando Nicanor descia da fortaleza e vinha para o templo, alguns sacerdotes e anciãos foram à sua presença, com algumas vítimas que diziam desejar oferecer pela prosperidade do rei Demétrio. Mas ele, em vez de recebê-la favoravelmente, proferiu blasfêmias contra Deus e ameaçou destruir o templo se não lhe entregassem Jerusalém. Assim, no temor de que se viram possuídos, tudo o que puderam fazer foi rogar a Deus com lágrimas que os protegessem. Nicanor foi acampar em Bet-Horon, onde recebeu da Síria um novo reforço. Judas acampou a 30 estádios dele, no lugar de nome Adassa, com 1000 homens somente. Exortou-os a não se assustarem com o número dos inimigos, nem com outras aparentes vantagens que eles desfrutavam nos requisitos para a luta, mas que se lembrassem de que eram judeus e da causa pelas quais combatiam, pois isso seria suficiente para livrá-los de todo temor. O combate logo se iniciou, com grande entusiasmo de parte a parte. Vários inimigos foram mortos e Nicanor também morreu, depois de fazer tudo o que é próprio de um grande general. Com a sua morte, as tropas perderam a coragem, abandonaram as armas e fugiram. Judas perseguiu-o com tenacidade, matou todos eles e todos os que apanhou e comunicou a todas as terras da vizinhança, pelo som das trombetas, que Deus lhe concedera a vitória. Os judeus, avisados por esse sinal, saíram imediatamente com armas, cortaram o caminho dos fugitivos e os atacaram. Não escapou um sequer dos 9.000 homens que formavam aquele exército. Essa vitória deu-se no dia 13 do mês de Adar, que os macedônios chamam de Estro. E nós celebramos essa festa todos os anos, a partir dessa data. Nossa nação desfrutou em seguida paz e descanso durante algum tempo e pôde saborear os frutos da paz até enfrentar novamente outros perigos e novos combatentes. 491.
Assim, sumo sacerdote queria mandar demolir os antigos muros do santuário, construídos pelos santos profetas. Mas Deus o castigou imediatamente com uma doença tão cruel que ele caiu por terra e morreu, depois de sofrer durante vários dias dores contínuas e insuportáveis. Ele exerceu esse cargo durante 4 anos e o povo, por um consentimento unânime, escolheu Judas Macabeu para sucedê-lo. 492. O novo sumo sacerdote, constatando que o poder dos romanos era tão grande que eles haviam submetido aos gaiatas, os espanhóis e os cartaginenses, subjugado a Grécia e vencido os reis Perseu, Filipe e Antíoco, o Grande, resolveu fazer amizade com eles e enviou a Roma, para esse fim, 2 de seus amigos, Eupotemo, filho de João, e Jasão, filho de Eleazar, com o fim de rogar aos romanos que os recebessem em aliança e em amizade, e escrevessem ao rei Demétrio que os deixassem em paz. O Senado os recebeu muito favoravelmente, concedeu-lhes o que pediam e mandou exarar o pedido como decreto em tábuas de cobre que foram colocadas no Capitólio. Deram-lhes uma cópia cujas palavras eram estas. Abre aspas. Nenhum dos que estão sujeitos aos romanos fará guerra aos judeus, tampouco auxiliará os seus inimigos com trigo, navios ou dinheiro. Os romanos ajudarão os judeus com todas as suas posses contra os que os atacarem, e os judeus auxiliarão os romanos do mesmo modo, se estes forem atacados. Se os judeus quiserem acrescentar ou diminuir alguma coisa a esta aliança que contraem com os romanos, não o poderão fazer sem o consentimento de todo o povo romano, que deverá ratificá-lo. Fecha aspas. Essa cópia foi escrita por Eupotemo e por Jasão, sendo então Judas o sumo sacerdote e Simão seu irmão, general de todo o exército. Esse tratado foi o primeiro que os judeus fizeram com os romanos. Capítulo 18. O rei Demétrio manda Bacida com um novo exército contra Judas Macabeu, que, embora tenda somente 800 homens, decide combatê-lo. 493. 1 Macabeus 9. O rei Demétrio, tendo sabido da morte de Nicanor e da inteira derrota de seu exército, enviou um outro contra os judeus, comandado por Bacida. Ele partiu de Antioquia, entrou na Judéia, acampou perto de Abélias, na Galileia. Forçou as cavernas por onde vários judeus se haviam retirado e avançou pelo lado de Jerusalém. Soube a caminho que Judas estava numa aldeia chamada Bersete e marchou imediatamente contra ele. Judas tinha então somente 2.000 homens, a maior parte dos quais, 1.200 homens, ficou atemorizada pelo número dos inimigos e fugiu, ficando somente 800. Mesmo abandonado deste modo e não tendo nenhum meio de fortificar suas tropas, ele resolveu combater com os poucos soldados que lhe restavam. Exortou-os a suprir pela coragem os que lhe faltava e a superar pelo valor a grandeza do perigo. Eles lhe fizeram ver a desproporção entre as suas tropas e as dos inimigos, dizendo que era melhor se retirarem para reunir novos soldados e então voltar para combatê-los. Mas ele respondeu: Deus me livre ser tão infeliz, que o sol jamais me veja voltar as costas ao inimigo. Embora me deva custar a vida, não irei obscurecer por uma fuga vergonhosa o brilho de tantas vitórias que conquistei sobre eles. Recebê-los-eis com armas nas mãos
e combatendo generosamente aceitarei o que prouver a Deus permitir que me aconteça. Essas palavras, vindo de tão corajoso comandante, tiveram tanta força que persuadiram o pequeno número a desprezar tão grande perigo e a sustentar sem temor o ímpeto daquele poderoso exército. Capítulo 19. Judas Macabeu enfrenta com 800 homens todo o exército do rei Demétrio e é morto, depois de praticar incríveis proezas de valor. Elogio a ele. 494. Bacida dispôs as suas tropas em ordem de batalha e colocou a cavalaria em 2 alas, pondo no meio os que estavam armados à ligeira com os arqueiros sustentados pelas falanges macedônias. Ele comandava em pessoa a ala direita. Depois de marchar nessa ordem, aproximou-se dos inimigos, ordenou aos trombeteiros que dessem o toque de avançar e aos demais que iniciassem o ataque. Judas, por seu lado, fez a mesma coisa e a luta foi tão acirrada de parte a parte que durou até o pôr do sol. Judas, tendo notado que Bacida combatia na ala direita com a elite de suas tropas, tomou os mais valorosos dentre os seus e foi atacá-lo com tanta coragem que atravessou os seus temíveis batalhões e os desbaratou. Colocou-os em fuga e os perseguiu até os montes de Asa. Os da ala esquerda, vendo que ele tinha avançado demais, seguiram-no e rodearam de todos os lados, na impossibilidade de se retirar. Judas continuou firme e, depois de matar uma porção deles, ficou tão esgotado que caiu exausto e morreu gloriosamente, coroando assim as suas grandes e imortais vitórias. Os soldados, não podendo mais resistir após a perda de tal comandante, só pensaram em se salvar. Simão e Jonatas, seus irmãos, levaram-lhe o corpo durante algumas tréguas e foram a Modim, onde ele foi enterrado com grande magnificência na sepultura de seu pai. Todo o povo lamentou durante vários dias e prestou-lhe todas as homenagens que a nossa nação costuma prestar à memória dos filhos mais ilustres. Tal foi o glorioso fim de Judas Macabeu, grande general e comandante, homem admirável, que, tendo sempre diante dos olhos os mandamentos que recebera de seu pai, empreendeu corajosamente muitas ações difíceis e perigosas, para o bem e a liberdade de sua pátria. Será, pois, motivo de admiração que a honra de tê-la libertado da escravidão dos macedônios, com um número infinito de feitos extraordinários, lhe tenha granjeado uma reputação que nenhum século verá terminar. Exerceu ele, durante 3 anos, o sumo sacerdócio. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixem um like, compartilhem o canal